Olá, eu sou Fabiola Grimaldi e esse é o nosso Pauta Legal de toda quarta-feira. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma coisa que todo ser humano, eu, você ou alguém que você já conhece, já fez pelo menos uma vez na vida. Falar e se arrepender 3 segundos depois. Quem não, né? Na versão atualizada, escrever e apertar aquele botãozinho de enviar. E se arrepender antes mesmo de aparecer aqueles 2 risquinhos azuis, hein? Quem nunca? Pois é, a mensagem foi, você percebeu, a outra pessoa percebeu, até a planta que está na sala percebeu. E aí vem aquela vontade absolutamente inútil de pegar as palavras de volta. Só que muitas vezes não dá, né? Na maioria das vezes, realmente não dá. E talvez seja justamente por isso que aprender a falar, ou melhor, na atualidade, aprender a escrever, também seja aprender a viver. Porque nossas palavras não mostram apenas o que pensamos. Às vezes, elas revelam quem estamos nos tornando. A questão hoje é que é necessário ter a sabedoria em saber quando falar, como falar e até quando ficar em silêncio. E isso vale muito também na nossa vida profissional, porque você já recebe um e-mail atravessado e aí já começa a digitar uma resposta na velocidade da luz e defendendo como se você estivesse numa tese de tribunal. Ou então você ouve uma fofoca interessante e pensa: eu não estou fofocando, estou apenas aqui contextualizando na minha mensagem. Tá bom, sei, é isso mesmo. Ou quando alguém erra e em vez de ajudarmos nesse comportamento, usamos palavras que diminuem aquela pessoa. Bom, gente, é aí que a ética e o domínio próprio se encontram, porque a integridade também aparece na maneira como tratamos alguém quando estamos irritados ou contrariados. Porque fala a verdade, ser gentil quando tudo está ótimo é muito fácil, né? Agora, o caráter aparece mesmo quando alguma coisa nos atravessa a garganta, sabe aquele pigarrinho? Pois é. Aristóteles dizia que o caráter é formado pelos hábitos. A gente se torna virtuoso praticando virtudes. Então, a paciência não é apenas uma intenção bonita. A paciência se pratica e a prudência também se pratica. E o domínio da nossa língua e também o domínio do teclado e do botão de enviar também se pratica. Os estoicos chegaram a uma ideia parecida por um outro caminho. Eles falam que nem sempre nós podemos controlar aquilo que acontece, mas podemos trabalhar a maneira como respondemos ao que acontece. E eu acho essa ideia simplesmente maravilhosa, principalmente quando eu penso nas nossas palavras. Porque existe um pequeno espaço aí, um pequeno intervalo entre sentir e responder, entre a irritação e a mensagem, e também entre o impulso e o botãozinho de apertar para enviar. E é nesse espaçozinho que a gente pode escolher. Ou seja, nem tudo que eu penso precisa realmente virar uma frase ou uma mensagem. Nem tudo que eu sei realmente precisa ser contado. E nem toda verdade precisa ser dita daquele jeito ou naquele momento. E eu não estou falando aqui que isso é uma omissão, tá? Eu estou falando que isso é prudência, que aliás é uma excelente ideia para um próximo episódio. E aqui, gente, que eu coloco também uma sabedoria bíblica que acrescenta algo ainda mais profundo quando Jesus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E essa reflexão muda a pergunta também, porque talvez, em vez de nós perguntarmos apenas como eu posso controlar melhor a minha língua, a nossa língua, ou então o tal do botão de enviar, a gente passe a perguntar do que eu estou precisando encher o meu coração. E aí já vale a dica, vai lá no episódio 11 para entender um pouquinho como anda o solo do seu coração. Então, por isso, antes de apertar
lá o botãozinho de enviar, talvez você precise fazer 3 perguntas para você refletir e também possa ajudar. Primeiro, isso precisa ser realmente dito? Segundo, precisa ser dito por mim? E terceiro, precisa ser dito desse jeito? Gente, só com essas 3 perguntas já pode evitar muitas crises familiares, alguns e-mails para o RH e provavelmente quase todas aquelas mensagens que começam assim, ó, com todo o respeito. É isso mesmo. Mas eu não quero terminar aqui falando apenas sobre as palavras que ferem. Eu quero trazer também que as palavras, elas constroem. Ou seja, você pode devolver uma mensagem trazendo ali uma coragem. Um elogio verdadeiro também pode mudar o dia de alguém nessa mensagem. Um pedido de desculpa deve também reconstruir uma ponte. E uma palavra firme também dita com respeito pode impedir algum tipo de injustiça. E talvez a sabedoria aqui não seja simplesmente falar menos ou não falar. Talvez seja aprender a fazer com que a nossa palavra tenha um peso sem precisar machucar. Então, da próxima vez em que você estiver diante daquela mensagem escrita, ou falada, no calor do momento, talvez valha a pena pensar alguns segundos antes de apertar o tal do botão de enviar. E eu deixo aqui uma pergunta para você. Quando as pessoas conversam com você, o que elas costumam carregar? Mais peso ou mais esperança? Obrigado por ouvir e não esqueça de ajudar e compartilhar o Pauta Legal, porque toda quarta-feira a pauta está aberta e ela é legal.